Olá, Nolano, professor Esquilácio, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de ciências. Nós vamos ver hoje aqui, eu passei para vocês a atividade 7 e a subdinâmica é uma continuação do que a gente já viu na aula anterior, né? A atividade 6 sobre cinemática, que é a parte da física. Então nós vamos responder essas 8 questões aqui durante essa aulinha aqui, que não deve ser muito demorada, mas tem que prestar atenção porque são informações que, se você entende, você não esquece mais. Tá? Não é para decorar nada, é para entender. Perfeito? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que aprender a diferenciar duas coisas que a gente vai usar muito aqui: massa e peso. Então, massa é a magnitude física que permite exprimir a quantidade de matéria contida num corpo. No sistema internacional, a sua unidade é o quilograma. Então, 1 quilograma tem 1000 gramas. Está aqui, ó, 1000 gramas. 1 grama representa 1 G. E o miligrama representa 0,001 grama. Tá? Sendo que 1 kg tem 1000 gramas. E lembrando que 1 tonelada tem 1000 quilos. 1000 kg, tá? E por que tem isso aqui? Como é que eu sei? Essa aqui é uma balança que ela mede, desculpa, ela consegue fazer ela mede o peso de até 2 quilos, é o máximo que ela consegue. E como é que eu faço isso, professor? Junto com a balança, cada pedacinho disso, que pedacinho disso daqui são pesos de diferentes tamanhos, desculpa, a gente chama de peso, mas não é peso, né? São esses a gente chama de pezinho, né? Mas ele vai medir massa. Então, cada um deles tem uma massa. Então, se eu quero saber o peso de alguma coisa, desculpa, a massa de alguma coisa, para você ver, a gente é tão acostumado a falar peso que quando tem que falar massa, a gente tem uma certa dificuldade. Mas é massa que a gente está fazendo a medição aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto pesa isso, eu ponho o objeto aqui que eu estou medindo e um desses aqui. No caso aqui, ele pôs a massa de 1 quilo. Se a balança equilibrou, se eu tenho 1 quilo aqui, eu vou ter 1 quilo aqui também. Agora eu ponho um objeto aqui que tem 2 kg. Então eu tenho que pôr 2 desse aqui, 2 kg. A balança equilibrou, então tem 2 kg. Você vê isso muito em feira, não é uma balança igual a essa, é uma balança diferente, que ele usa um sistema lá para poder fazer a medição da massa. Quando você vai numa feira, quando você vai na farmácia, eu vou olhar, subir na balança, você está vendo a sua massa. Por quê? Aí, aqui nós temos o peso. Então, por exemplo, eu tenho um astronauta que ele tem uma massa de 80 kg, mas ele tem diferentes pesos em diferentes planetas do sistema solar. Por quê? Porque o peso do corpo, ele varia, né? Ele é tanto maior quanto menor, qual for a distância entre o corpo e o centro do planeta. Então está aqui o centro do planeta, tá vendo? Quanto maior o planeta, maior o peso. E também a massa do planeta. Então, por exemplo, vamos pegar a Terra como referência. No caso, ele tem 80 quilos. Então, aqui o que dá o peso de 800 newtons, que a gente vai ver daqui a pouco, é a força de gravidade da Terra, que ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente, para facilitar as contas, a gente arredonda para 10. Então, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, vai dar o quê? 800 newton. Então, se alguém perguntar assim, quanto você pesa? Se você pesar 50 quilos, 50 vezes 10, 500 newtons. Se a pessoa perguntar qual é a sua massa, aí você diz 50 quilos. Então, ó, como muda? Na Terra, ele tem 800 newton. E a massa dele? 80 quilos. Em Júpiter, qual é o peso dele? 1920 newtons. Mas e a massa dele, professor? 80 quilos. Não muda a massa. Ele tem 80 quilos em Júpiter, na Terra, em Marte, em Júpiter e na Lua. Em Mercúrio e na Lua.
É a mesma massa, 80 quilos em todo. Agora, o que vai mudar é o peso, porque o peso em cada um desses astros aqui vai depender da aceleração da gravidade do planeta. E aí depende, ou do satélite aqui, no caso a Lua. Você tem, depende do tamanho. Tá? Então, massa é uma coisa, peso é outra. Então, se quiser fazer a piada, se alguém perguntar qual é a sua, qual é o seu peso, você faz o seu peso vezes 10 e responde, no meu caso, eu estou pesando 98 quilos, então a minha massa é 98 quilos, o meu peso é 980 newtons. Tá vendo? Me confundi de novo com massa e peso, mas confunde mesmo. A gente está a vida inteira acostumado a falar peso, mas é massa. E olha como é que isso funciona. Então, por isso que lá na Lua, nós temos a Lua aqui, não é bem assim, né? Uma representação. Olha, eu vou pôr um vídeo de um astronauta que estava coletando imagens, estava coletando pedra na Lua. Ó, por enquanto, normal. Ops. Olha ele tentando levantar. Ó, você faria isso na Terra facinho ou não? Pronto, resolveu o problema. É isso aí, deu para ver, né? Espera que eu esqueci de desligar aqui o... Pronto, voltando agora para a nossa aula. Então vocês viram aqui como é que lá na Lua, lembrando, ó, eu vou até voltar. Na Lua, qual é o peso dele? 128 newtons. Na Terra, 800 newtons. Por isso que lá ele conseguiu fazer aquilo. Tá? Ele conseguiu ficar, vamos dizer, entre aspas, mais leve. Então ele conseguiu até ali quase plantar uma bananeira sem fazer esforço, porque a força da gravidade, né, a aceleração da gravidade da Lua é pequena em relação à Terra, porque a Lua é menor que a Terra. Então a força da aceleração é menor, consequentemente o peso também é menor. Mas lembrando, ele tem a massa de 80 quilos na Terra e também de 80 quilos na Lua, certo? Por isso que ele consegue ter essa leveza ali para levantar, que ele teve que ele acabou levando um capote. Então tudo bem. Agora vamos entender na física como é que funciona essa coisa aqui. A gente tem as grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Qualquer coisa que você consegue medir é uma grandeza. Só que existem grandezas que estão totalmente caracterizadas quando elas são informadas o valor numérico e a unidade que forma ela, dessa medida, né? Você mede, né? Uma unidade é para você medir o valor dessa grandeza. Por exemplo, se a gente tem uma temperatura de uma sala que é de 25 graus Celsius, nós temos aqui 25 graus Celsius. Então, 25 é o número e a unidade é graus Celsius. Agora, a pessoa, se ela tem uma massa de 70 quilos, o valor numérico é 70 e a unidade é quilograma. Então, quando as grandezas estão totalmente expressas por um valor numérico seguido de uma unidade, nós chamamos de grandezas escalares, como a gente viu aí, temperatura e massa, certo? Agora, por exemplo, vamos ver aqui, no material que eu enviei para vocês aí, tinha um caça ao tesouro nos piratas, que tinha as informações que eu vou passar aqui agora. Então, essa outra grandeza aqui, ela é chamada de grandeza vetorial, que além de ela ter o valor numérico e a unidade, ele que é o módulo aqui no caso, nós vamos ter a direção e o sentido. Então vamos ver aqui no mapa do tesouro o que que manda fazer. Primeiro ele fala assim, o A, caminhar 4 metros para o norte. Então olha aqui no desenho aqui do lado.
4 metros. Como é que eu sei que é 4 metros? Estou me mostrando aqui que cada é um quadrado. Se é quadrado, os 4 lados têm o mesmo tamanho, que no caso é 1 metro. Então, 4 metros para o norte. Onde está o norte aqui? Ó, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Tá, isso aqui é geografia, hein? Já tinha que saber isso aqui. Não porque é matéria, porque isso é uma coisa simples de se saber, né? No planeta que a gente vive. Então, caminhar 4 metros para o norte. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Caminhei. Depois, olha lá, B, em vermelho, caminhar 4 metros para o leste. O leste está aqui, então eu vou virar para a direita. 1, 2, 3, 4. Depois no C, que está em verde, caminhar 2 metros para o sul. Então o sul está para baixo aqui. 1, 2. Depois ele fala, em azul, caminhar 3 metros para o oeste, ou seja, o oeste é para cá. 3 metros para o oeste. E, finalmente, o E, caminhar 2,82 metros para o sudeste. Onde é o sudeste? É na diagonal, só que na diagonal aqui para esse lado. Tá aí. Certo? Professor, por que 2,82? Vocês vão ver depois aqui, mais para frente. Então, deu para entender? Isso é uma grandeza vetorial, que a gente vai ver mais agora. Então, a grandeza vetorial é toda grandeza que é caracterizada por um módulo, uma direção e um sentido. Na indicação que a gente tinha lá, caminhar 4 metros para o norte, que está em preto ali, presta 3 informações necessárias para caracterizar o deslocamento. O módulo, 4 metros, a direção, norte-sul, e o sentido, sul para o norte. Ou seja, sul, que é a parte de baixo, para o norte. Então é de baixo para cima. Tá? Tudo bem? Então, ó, 4 metros do norte-sul é a direção, sentido, sul para norte. E o B aqui? Bom, nós vemos que ele vai falar aqui o B. Então vamos ver, ó. Uma grandeza vetorial, ela pode ser representada geometricamente por meio de um segmento de reta orientado, denominado vetor. Isso aqui é um vetor, tá? Os vetores costumam ser representados por letras sobre as quais se desenha uma pequena seta, como A e B, que está aqui, ó. Esse é o símbolo do vetor A, né? Desse vetor em preto, e esse é o vetor em vermelho, que é o B. Então, nessa figura ao lado, são mostrados dois deslocamentos representados pelos vetores A e B, ou seja, são mostrados dois segmentos de reta orientados. A orientação do segmento no desenho é feita usando a ponta da seta, quer dizer, pela ponta da seta eu sei para que lado que está orientado. Então vamos lá, o deslocamento A é representado por um vetor que indica sua direção norte-sul, ó, norte-sul, que seria a mesma coisa que vertical, tá? Só que como eu vou saber se ele está indo, eu sei que é norte e sul, mas ele está indo para o norte ou para o sul? Aí é o sentido. Então a direção é norte e sul, o sentido é do sul para o norte, do sul para o norte, de baixo para cima, tá? E o módulo é 4 metros. Então, ó, 1, 2, 3, 4. De modo similar, o outro deslocamento mostrado na figura é representado pelo vetor B, que também indica a direção, qual? Leste, oeste, ou seja, horizontal. Essa é a direção. Apesar da direção, a gente costuma falar, para que lado que fica o ponto de ônibus? Ah, é nessa direção, e você aponta. Na verdade, você teria que dizer fisicamente, é nesse sentido. Porque direção, ela é vertical, horizontal ou diagonal. Tá? Então, sentido é realmente para onde a pessoa vai. Então, a indicação é leste-oeste, que é horizontal, e o sentido de oeste, ó, de oeste para leste, ou seja, para a direita. E o módulo também é de 4 metros. 1, 2, 3, 4. Tá? Isso não é para decorar, isso é para entender. Se entender, você nunca mais esquece. Certo? Um exemplo de grandeza vetorial é a força.
Em nossa vida cotidiana, estamos acostumados a usar a palavra força associada a empurrar ou puxar objetos. Não é só isso. Uma força, ela é capaz de alterar a situação de repouso ou de movimento de um corpo. Aí entra empurrar e puxar. Só que também é de deformar um corpo ou ainda de anular a ação de uma outra força. Por enquanto, vamos nos valer da noção cotidiana de que aplicar uma força a um objeto é empurrá-lo ou puxá-lo. Quando aplicamos uma força a um objeto, ela é aplicada com certa intensidade, que é o módulo, o valor, né? Em certa direção e certo sentido, como a gente acabou de ver. Força é, portanto, uma grandeza vetorial, como mostra o desenho abaixo. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é um cubo, vamos dizer que é um cubo de madeira em cima de uma mesa. Eu estou aplicando com o meu dedo uma força aqui em cima. Eu não tenho quanto, eu não tenho a intensidade, qual é a força que eu estou aplicando, mas eu sei que é na direção norte-sul e o sentido de cima para baixo. Aqui nós temos essa força aqui. Ela é no sentido noroeste para sudeste. E qual é a direção? Noroeste e sudeste, tá? Agora, forças aplicadas na mesma direção, mas em sentidos diferentes. Então, eu tenho aqui, eu estou aplicando, vamos dizer, da esquerda para a direita, ou do oeste para leste, e uma certa intensidade. E essa aqui também é a mesma direção, oeste e leste. Mas qual é o sentido? É leste para oeste. Então, são forças aplicadas em direções diferentes, e aqui forças aplicadas na mesma direção, mas com sentidos diferentes, tá? E só para saber, essa unidade aqui é mais usada para expressar a intensidade de força, é o Newton, simbolizado por N. Quem que é N? Por quê? O Newton ele é conhecido por estar debaixo de uma árvore e aí cai uma maçã na cabeça dele, e aí, a partir disso, ele formulou a, a força da gravidade, que puxava a maçã para baixo e fez cair na cabeça dele. Então ele criou as 3 leis de Newton, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Na verdade o nome dele é Isaac Newton, ele era inglês, e ele formulou 3 leis, chamadas leis de Newton, que nós vamos ver a primeira daqui a pouco. Agora, temos que saber também que existe a força resultante. Imagine 2 pessoas tentando mover um corpo. Por exemplo, um caixote sobre o chão. Se cada uma delas aplicar uma força de 100 newtons, poderemos somar vetorialmente ambas as forças a fim de obter uma força resultante, ou seja, a força cujo efeito equivale ao efeito dessas forças somadas. Olha os desenhos abaixo para a gente entender isso. Ó, a força resultante ela depende da direção e do sentido das forças de 100 newton aplicadas. Primeiro, os 2 caras aqui estavam empurrando a caixa para o mesmo sentido. Esse estava aplicando 100 newtons de força e esse também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 100 mais 100. Então, aqui, a força resultante é de 200 newtons. Então, a caixa andaria. Agora, esses dois aqui são 2 Zé-Ruela, né? Porque um está pondo 100 newtons para cá e o outro 100 newtons para cá. Só que a direção é a mesma dos dois. Só que aqui, os dois estão empurrando no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Aqui, esses Zé-Ruelas aqui, eles estão na mesma direção, mas em sentido contrário. Então, esse está pondo 100 newtons para cá, da esquerda para a direita, e esse está pondo 100 newtons, da direita para a esquerda. 100 com 100, ó, a força resultante é nula, a caixa não vai sair do lugar. Então, por isso que eles estão fazendo trabalho inútil, né? Agora, esses dois aqui, eles estão em direções e sentidos diferentes. Esse está na direção de esquerda vertical e esse na direção, desculpa, esse na horizontal e esse na vertical. Esse está pondo 100 e esse está pondo 100. Aí você consegue fazer um esquema assim, tá vendo? Não importa como você põe as setas, sempre vai dar o mesmo resultante. E aí essa caixa vai para onde? Não vai nem para lá, nem para cá. Ela vai para onde? Para cá.
tá? E por que que deu 141 aqui? Gente, isso daqui é teoria dos catetos, tá? Para você achar isso aqui é um triângulo, ó. Um triângulo retângulo. Então, é só você fazer a conta para achar o valor. A força resultante, então, é... Engraçado que a força resultante vai ter uma direção e um sentido diferente. Porque a força resultante aqui, ela é na diagonal, de sudeste para noroeste, tá? E o sentido é do sudeste para o noroeste. Tudo bem? Para entender melhor isso, ó, eu peguei isso aqui, uma representação que eu achei na internet, um cabo de guerra, né? E nesse cabo de guerra aqui tem um monte de doce aqui, que é o prêmio. Então eu tenho 4 indivíduos, os azuis e os vermelhos, cada um com o mesmo representante. Tá? Vamos dizer, cada um aqui tem uma força para ser aplicada na hora de puxar, e quem puxar mais consegue ganhar o carrinho. Então vamos lá, eu fiz algumas simulações. Primeiro eu pus todo mundo. Todo mundo fazendo força para a esquerda soma 350 newtons. Esse grupo também soma 350 newtons. Então qual que é a força resultante? É zero. O carrinho não vai sair do lugar. Certo? Então, 350 para cá, 350 para cá. Os dois, qual que é a direção das forças? A direção das forças é de oeste para oeste-leste. Agora, os azuis estão puxando no sentido de leste para oeste. E os vermelhos, de oeste para leste. Vamos ver outra situação. Eu tirei esse rapazinho, quer ver? Aqui, eu vou tirar esse rapazinho aqui. Isso. O que aconteceu? Eu tirei ele, diminuiu em 50 newton. Ou seja, esses têm 50 newtons a mais de força. O que aconteceu com o carrinho? Saiu do meio e veio para o lado deles. Então eles estão ganhando. Por quê? Porque qual que é a força resultante? 50 newtons para o lado dos azuis. Mas aí eu peguei e tirei esse mais forte dos azuis aqui e pus ele aqui embaixo. O que aconteceu agora? Ó, esse aqui ele tinha uma força de 150 newtons. De 350 newtons caiu para 200 newtons. E agora esses continuaram com 300 newtons. O que aconteceu? Agora são eles que estão puxando. Então a força resultante aqui é 100 newtons. Certo? Facinho. Então quando você participa de um cabo de guerra, ganha quem está aplicando mais forças, porque a força resultante vai ser para o lado de quem tem mais força sendo aplicada. E vamos começar só a ver a primeira lei de Newton. Imagine que fosse possível a um astronauta lá no espaço distante estar longe da influência de qualquer corpo celeste. Ele está lá no meio do universo, não tem nenhum planeta, nenhuma estrela, nenhum satélite perto. E aí ele pega uma bola de futebol e dá um chute nela. A bola, que ali não tem ar, o espaço não tem ar, ele é vácuo, e não tem atrito, não tem, o atrito não vai ter resistência do ar nem o atrito. Então o que, que vai acontecer? Essa bola vai embora. Ela vai embora de forma retilínea e uniforme, quer dizer, a mesma velocidade para sempre, até que ela encontre algum corpo que possa atrair ela e aí ela mudaria o movimento. Então é isso, tá? A bola só vai parar se alguma coisa interferir. Então, a primeira lei de Newton, que é mais conhecida como o princípio da inércia, ela pode ser enunciada como: um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, na bola, ele chutou a bola vai embora, se nada interferir. A menos que ela passe a atuar uma força resultante. Se tiver um planeta perto e atrair a bola, aí já tem uma força sendo atuada em cima da bola. Então, a tendência, se ele tem um corpo... Ah, não, mas aqui é em repouso. Um corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso. Então, nós vamos ver imagens sobre isso. E um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante. Aí sim é a história da bola. Então vamos entender isso melhor. Eu tenho um carro aqui, o carro está andando, de repente um cachorro aparece na pista, que é o ajudante de Papai Noel da família Simpson. O carro tem que frear. O que aconteceu?
o motorista foi jogado para frente. É isso que acontece quando tem acidente de trânsito. Por isso que tem o cinto de segurança, por isso que tem o airbag. No caso aqui, ele não tem nem cinto nem airbag, então ele estava metendo a cara aqui no volante, que é uma das causas maiores de acidente de motorista quando não está usando cinto, né? Então ele pode bater o queixo, a boca aqui, arrebentar os dentes. Então ele freou, por isso que o cinto é importante, né, para você se proteger. Então, a hora que o carro freou, ele vai para frente, ainda mais não usando o cinto, tá? Então, essa continuação do movimento do corpo dele é o princípio da inércia. Então, o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que sobre ele atue uma força resultante. No caso aqui, houve uma frenagem, houve um freio do carro e o corpo dele continuou em movimento. Então, é por isso que o cinto é importante. Outro exemplo, esse carro aqui está carregando um micro-ondas aqui em cima. Ele está carregando e não amarrou direito. Ele freou, o micro-ondas vai para frente, tá? Vai embora, certo? Porque continuou o movimento. O micro-ondas está em movimento junto com o carro. O carro parou, o micro-ondas continua o movimento. Assim como, olha essa imagem aqui, o motociclista, ele veio, bateu com a moto em cima dos pneus, que é proteção, só que o motorista voou por cima. Ele continuou o movimento que ele estava executando em cima da moto. E outra coisa também é quando o ônibus está parado, num ponto, você está lá segurando. A hora que ele dá aquela arrancada, você vai para trás. Por quê? Porque você e o ônibus estavam em repouso. A hora que o ônibus dá arrancada, você vai para trás, porque a tendência é você continuar na posição de repouso, né? Então é como se teu corpo buscasse aquele lugar onde você estava em repouso, certo? Então é isso, gente. Isso é física, isso é dinâmica e a gente respondeu todas essas perguntas aí. Então, na próxima aula vamos continuar, né, com a atividade 8 aí, continuando falando de física, as outras leis de Newton. Tá bom? Um abraço e até mais.